Seja bem-vindo ao Fórum. Hoje vamos falar sobre 15 anos completados em abril da Lei 10.216, que estabeleceu a reforma no modelo de atenção à saúde mental no Brasil, a reforma psiquiátrica. Um tema que merece muita atenção porque existem hoje no Brasil pelo menos 5 milhões de pessoas com transtornos de níveis moderado a grave. Vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. O cérebro humano ainda é um desafio para a ciência e quando o assunto é transtorno mental, muitos enigmas precisam ser desvendados pela medicina. Diagnósticos, tratamentos, medicamentos. A Organização Mundial da Saúde estima que 400 milhões de pessoas sofrem com alguma disfunção no cérebro. No Brasil, são 23 milhões. Por muito tempo, isolar pacientes em manicômios, em alguns casos insalubres, acabou se tornando hábito. Um dos casos com mais repercussão foi nos anos 70, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, onde centenas de pessoas morreram abandonadas com fome e frio e cerca de 70% dos pacientes não precisavam de internação psiquiátrica. Existem várias linhas de tratamentos médicos. Alguns defendem que acompanhamento humanizado e sem o uso de técnicas violentas colaboram para a melhora do paciente. O filme Nise conta a história de uma médica que nos anos 40 luta por essa causa. No Brasil, o principal desafio é evitar que a pessoa com transtorno mental seja excluída. Por isso, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, que estabelece uma série de critérios para melhorar a qualidade de vida do paciente, como em quais casos se deve optar pela internação e a substituição do atendimento em manicômios para ambulatórios e centros de apoio especializados. A lei também prevê que manicômios com características de asilo sejam fechados. Entre 2002 e 2015, houve uma redução de 51,3% no número de leitos em hospitais psiquiátricos, mas ainda existe em todo o Brasil cerca de 163 hospitais que precisam ser readequados de acordo com a lei. Será que conseguimos melhorar o tratamento das pessoas com doenças mentais neste período? Em quais aspectos ainda precisamos avançar? Vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados, Karime Porto, gestora de saúde mental, e Marcelo Mazô, professor de Direito e pesquisador em medidas de segurança. Obrigado pela presença dos senhores. Vamos contar um pouquinho de história. Como era essa situação há 2, 3 décadas atrás? Em todos os manicômios, o que a gente poderia esperar encontrar era aquilo que foi mostrado na reportagem agora há pouco? Sem dúvida, a reportagem é muito fidedigna do cenário que havia no Brasil de uma concentração muito grande de um modelo hospitalar, asilar, ou seja, onde o paciente ficava fechado, sob forte medicação e sem quase nenhum contato com a sociedade. O que se mostrou ao longo dos anos é que esse modelo tem muito pouca efetividade, porque ele exclui o paciente da sociedade. Então, quando ele lhe é permitido voltar à sociedade, ele já perdeu seus vínculos familiares, laborativos. Então, esse cenário no Brasil mudou bastante, sobretudo com a promulgação da Lei 10.216. Foi um marco aí, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista político, de ampliação das políticas públicas para a saúde mental no Brasil. Doutor Marcelo, que pontos o senhor destacaria da 10.216? O grande mérito da Lei 10.216 foi congregar no âmbito federal, porque eram legislações estaduais, foi congregar em uma legislação federal o princípio da dignidade da pessoa humana, congregar princípios do direito sanitário, da medicina sanitarista, melhor dizendo, tais como universalidade do acesso à saúde, integralidade, ou seja, trazendo um tratamento mais humanitário, trazendo esse enfermo psiquiátrico para a sociedade, e não o alijando, do convívio com os demais cidadãos. Imagino que tem uma resistência da comunidade, não é? Precisa sempre fazer um trabalho com relação ao estigma, com relação ao preconceito, que ele aparece onde você menos espera, Eu acho que isso está muito, é uma cultura muito forte, assim, da pessoa com transtorno mental ser sempre uma pessoa agressiva, quando na verdade não é, É uma pessoa sempre inadequada, quando eu acho que a gente tem que discutir muito esse perfil,
esse estereótipo que tem em relação aos usuários de saúde mental. Mas tem experiências belíssimas, inclusive de repúblicas que foram feitas e implantadas pela própria decisão de usuários que se conheceram no serviço num CAPS, que receberam um benefício, tiveram condições de se juntar e montar uma moradia com apoio, às vezes, do familiar, às vezes da própria equipe do CAPS. Mas é preciso fazer um trabalho sempre com a comunidade, porque a primeira resposta sempre é de aqui não, né? Aqui no meu território não, pode ser bem mais longe. Não é à toa que os hospitais psiquiátricos se localizavam sempre fora do perímetro urbano, né? Historicamente, eles se concentravam em áreas remotas, né? Assim. A preocupação era maior em isolar do que em tratar? Sim, era um modelo, e ainda temos alguns lugares do país que tem uma concentração importante de leitos psiquiátricos asilares, mas havia uma preocupação muito mais de excluir, de banir da sociedade, de tirar esse mal de circulação, né? Hoje a gente tem uma visão muito mais de cidadania, de inserção social, de garantir a essas pessoas acesso às políticas públicas, porque são cidadãos como todos nós e devem acessar todas as políticas que existem colocadas pelo Estado. Mas a lei que a senhora citou já tem 15 anos, já não era para ter uma mudança mais profunda nesse quadro? Houve uma mudança bastante importante, né? Eu posso te dar alguns dados que apontam isso. Nesse período, houve um aumento muito grande de serviços comunitários. Então, hoje tem mais de 2.000 serviços no país voltados à atenção à saúde mental. São os chamados Centros de Atenção Psicossocial. A gente passou de cerca de 200, 300 no país para 2.000. É um aumento bastante significativo. Houve uma redução importantíssima de leitos no país. Hoje a gente tem, nós chegamos na década de 80 a ter mais de 80.000 leitos e hoje nós temos 26.000 leitos. Então, houve uma redução importante com ampliação de rede, né? Não foi só fechar o hospital, mas também criar uma rede substitutiva a essas internações. E, sobretudo, houve uma importante inversão de investimentos. Então, hoje a gente tem muito mais recurso investido nos serviços comunitários do que nos hospitais psiquiátricos, tal como mostrou a reportagem. A não internação é uma tendência? Qual é a opção mais interessante? É preciso ficar claro que a política de saúde mental ela se construiu com um modelo centrado nos serviços comunitários. Isso não quer dizer que a política é contrária à internação, mas ela deve ser feita com critérios clínicos bem definidos e preferencialmente em hospitais gerais. Porque muito se fala que a política de saúde mental ela é contrária à internação, como um dispositivo absolutamente condenável pela política construída pelo menos até 2015, porque houve uma mudança. Hospitais gerais? Hospitais gerais. Os hospitais que estão abertos à população geral, onde tem a cardiologia... Sem a necessidade de ser no manicômio. Sem a necessidade de um hospital especializado, né? Porque muitos pacientes psiquiátricos têm questões clínicas importantes envolvidas. E, nesse sentido, o Hospital Geral ele tem uma qualidade de ofertas muito maior do que um hospital especializado, que não tem uma retaguarda clínica, que não tem uma retaguarda de exames laboratoriais, etc. Então, hoje, o que se preconiza é um atendimento de atenção diária, o paciente pode ir e voltar para casa. Tem diversas ofertas para aqueles pacientes que não têm moradia. Mas fora isso, o que a gente vê em relatos, em filmes, documentários da época, era uma tortura, era um tratamento desumano desnecessário, que não tinha nada relacionado a promover uma melhora na vida daquela pessoa. E se fala em estupro, em fome, em frio, o Estado, em algumas situações, teve que indenizar essas pessoas por esse período tão nefasto aí? Sim, um período nefasto, né, que passou inclusive na reportagem que nós assistimos, e é importante destacar, foi esse período vivenciado no intitulado na Hospital Colônia, no Colônia, como dizem lá em Minas Gerais, né? Tem um livro de uma pesquisadora, né, Holocausto Brasileiro, se eu não estou equivocado, uma jornalista, sobrenome dela Arbex, não me recordo o primeiro nome dela, um livro extremamente, uma pesquisa densa, um livro bem detalhado, uma pesquisa realmente
cuidadosa nesse sentido de mostrar o quão danosa foi essa política de encarceramento, uma política não humanitária. Neste livro, relata-se que foram aproximadamente 60 mil mortos, né? Inclusive, tem um professor, né, que era um psiquiatra, um pesquisador, Dr. Franco, veio ao Brasil no ano de 1979, e relatou que ele nunca viu algo parecido, nem nos campos de concentração na Alemanha, né? Então, foi realmente um período para ser esquecido. E, chegando a uma conclusão, nos tempos atuais, há sim uma postura de combater esse tipo de conduta, e isso pode gerar, não só pode, né, como deve ser observada a responsabilidade civil do Estado nesses casos. Pode sim pode sim gerar responsabilidade civil do Estado em relação aos danos aos doentes psiquiátricos e, por conseguinte, ações judiciais, né, ações indenizatórias em face dessa política, de certa forma, da administração pública não zelosa em relação a esses enfermos. Do ponto de vista da política de saúde, foram criados vários mecanismos e ofertas de assistência para se indenizar pelas ofertas das políticas as pessoas que ficaram longamente internadas. Em 2003 foi criado um programa chamado De Volta para Casa pelo governo federal, por meio de uma lei em que há um benefício, o usuário que ficou mais de 2 anos internado, ele tem acesso a um benefício que ele pode usar para alugar uma moradia, para comprar seus bens, ele próprio gerencia os seus recursos com apoio, claro, de uma equipe de saúde mental. Outra forma de uma política que cuida dessa população que ficou longamente internada são as moradias, as chamadas residências terapêuticas, que são casas na comunidade financiadas pelo Estado, que aí pode ser implantado pelos municípios, em que alguns usuários podem viver em comunidade e apoiados sempre por uma equipe de saúde mental de algum serviço do território, da região. O debate atual é garantir as conquistas que a lei trouxe. A gente não pode perder o que conquistamos no campo da saúde mental, na saúde pública, né? Acho que, sem dúvida, é um modelo referenciado pela OMS. Vários representantes da OMS que estiveram no Brasil indicaram o Brasil como um país com modelo de ponta nas Américas, né? Primeiro, por ser um sistema universal, né, que poucos países têm na grandiosidade, na amplitude que tem no Brasil. E essa é a proposta colocada na Política Nacional de Saúde Mental hoje, que está baseada em diversas legislações que vieram depois da 10.216. Então, ela não foi só uma legislação que trouxe uma inovação, mas ela permitiu vários instrumentos normativos do governo federal, que tem um papel indutor nos estados bastante importante, para que se ampliasse e se fomentasse políticas de saúde mental descentralizadas e nos territórios, né? O Fórum faz um rápido intervalo e na volta nós retomamos essa conversa sobre o tratamento de doenças mentais no Brasil. Voltamos já. A reforma psiquiátrica no Brasil completou 15 anos em abril e aqui no Fórum nós continuamos a analisar o que melhorou e em que ponto ainda temos que avançar nesse modelo de atenção. A senhora, pelo que eu entendi, se coloca de uma forma muito à vontade nesse novo sistema que foi implantado, pensando inclusive na diminuição dos doentes mentais que precisam ficar em asilos e cada vez mais ter esse contato com a sociedade. Quem é contra esse sistema alega o quê? Olha, eu acho que tem ainda uma cultura de internação muito forte, né? Tanto do ponto de vista dos especialistas contrários à reforma psiquiátrica, quanto do ponto de vista, inclusive, de familiares, que acreditam que internar é o melhor caminho, né? Porque, claro, tira o problema imediatamente, né, de dentro de casa, que eu entendo que é um problema grave, é um problema que traz transtornos também para as famílias. E os especialistas que são contrários alegam que esse modelo é mais eficaz, a internação fechada, sem convívio com a sociedade. Eles alegam que isso pode trazer um restabelecimento
melhor para os pacientes. Eu não consigo muito entender as bases científicas disso, né? Quando o bom senso, né, nos indica, não precisa nem de muitos conhecimentos, de que qualquer um de nós aqui, se passar um dia num hospital psiquiátrico, vai sair de lá provavelmente muito mais incomodado, né, para não dizer outros termos, do que estava antes, né? Então, eu acho que isolamento não é bom para ninguém. Quando ele está fora do hospital, do manicômio, ele ainda assim é inimputável? Para que se entenda a questão do inimputável, eu vou dar aqui um exemplo assim, de um caso em abstrato, né? Como funciona a tramitação de um processo penal, lógico, de forma diminuta, né? No caso de um inimputável. Um indivíduo, por exemplo, que está em pleno surto, né? Passa a agredir uma pessoa, né? Por quê? Porque ele está tendo uma alucinação visual, digamos. Passa a agredir essa pessoa e é preso em flagrante, né? Ele teve uma alucinação visual, ele está em surto e o advogado ou o defensor público, né, ao ter contato com os autos, vai, né, do processo, né, judicial, vai peticionar no sentido de ser instaurado o intitulado incidente de insanidade mental. Neste incidente de insanidade mental, que seria, entre aspas, um processo apenso, né, ao processo principal para apuração, para averiguação do delito, do suposto delito, ele vai ser classificado como inimputável ou não, né, pelos peritos, né, da administração pública. Se classificado como inimputável, né, ao longo do processo, o juiz vai ter um livre convencimento, mas ele sempre vai se pautar, né, ou pelo menos deve se pautar na perícia, porque são os peritos que podem aferir ou não o grau da enfermidade, o grau da inimputabilidade, porque às vezes não é inimputável de forma completa, é semi-imputável, né? Aí chega-se ao final do processo mediante, né, no caso do processo no primeiro grau, né, uma sentença, se for considerado inimputável, uma sentença chamada de absolvição imprópria, né? É uma sentença absolutória, mas é uma sentença de absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque, na verdade, o indivíduo não está sendo, né, absolvido propriamente dito, ou seja, ele não vai ganhar a liberdade de forma irrestrita. Nos crimes onde há a previsão de reclusão, a medida a ser adotada na sentença de absolvição imprópria é a internação, né? E nos crimes onde sejam punidos com detenção, a medida a ser adotada é a medida do tratamento ambulatorial. Isso está previsto no artigo 97 do Código Penal. Doutora Karine, fechando o nosso programa, eu gostaria só que a senhora colocasse, no seu entender, caminhamos para deixar de existir os manicômios no país, ou a senhora acredita que ainda é necessário a existência deles para pelo menos uma parte dos doentes mentais? Manicômios, a existência é indefensável, a existência de manicômios. Acho que o que deve acontecer é um aprofundamento e consolidação da política colocada no SUS, né, que é a ampliação de uma rede de serviços abertos, de base comunitária e ofertas em leitos de hospital geral. Eu acho que manicômios nunca mais, né? É um dos lemas, inclusive, do movimento social, né? Não tem nenhuma justificativa técnica, científica para a manutenção desse modelo. E, sem dúvida, eu acho que a gente está num momento decisivo de manutenção, vou retomar esse ponto, de consolidação dessa política e dessa legislação. Então, a gente não pode ter retrocessos no SUS, no sentido de se voltar a um modelo centrado nos hospitais psiquiátricos, né? Esse é um modelo superado mundialmente, é uma recomendação, uma das principais recomendações da OMS,
e de especialistas na área, no campo internacional e nacional. E as pesquisas vêm mostrando a efetividade desse modelo no sentido de ganhos terapêuticos e da reinserção dessas pessoas na sociedade. Então, acho que o caminho é esse. A gente tem que garantir que ele se aprofunde, que a saúde mental tenha mais recursos públicos para ampliar essa rede comunitária e territorial, de base territorial. Trazendo mais para a concretude jurídica, para o ordenamento jurídico, no processo penal, por exemplo, os operadores do direito sabem que é um princípio bem conhecido, o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, né? Quando o bem jurídico é de valor ínfimo, né? Não tem valor econômico, né? Um exemplo, um indivíduo que furta um pão, né? um alimento, né? Ou furta R$5, né? Há a aplicação de uma forma massiva, né? Do princípio da insignificância. Ele já é bem aceito do ponto de vista jurisprudencial. E o princípio da insignificância, ele não está previsto no ordenamento jurídico. Ele é justamente uma construção jurisprudencial. Então, aí fica esse apelo, é um apelo, na verdade, que eu faço aos magistrados. Se você aplica um princípio que não está previsto no ordenamento jurídico, que é o princípio da insignificância, por que não aplicar em prol de um doente psiquiátrico, né? Um indivíduo que, muitas das vezes, como a doutora falou, não sabe nem o que está cometendo, não tem ciência das suas ações, por que não aplicar uma lei? Uma lei que vem resguardá-lo. Sobretudo, a lei vai ao encontro da Constituição Federal, nos direitos e garantias individuais. Como eu disse anteriormente, vai ao encontro de um princípio norteador, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não vai aplicar a lei pelo simples fato da lei ser da seara civil e não ser da seara penal. É uma lei federal. E é uma lei com o intuito de resguardar o enfermo. Então fica o apelo, né, aos magistrados para que atentem para essa questão do doente psiquiátrico, de uma pessoa que já está completamente vulnerável e vai ficar mais vulnerável nesses ambientes encarceradores, que são os ditos manicômios judiciais pelas pessoas, né, de um modo geral, que não atuam na área, mas o nome que se dá tecnicamente seriam, entre aspas, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que, na minha humilde opinião, não são hospitais, né? Por quê? Não é pelo fato de não ter equipe médica, de não ter o tratamento da saúde mental, não. Os profissionais desses hospitais são profissionais muito competentes, né? O fato é o seguinte, é que esses hospitais são análogos a verdadeiras cadeias. Então, não adianta ter um tratamento, não adianta medicar, se você não dá a devida condição do indivíduo se recuperar. Fica o encontro das palavras da doutora, é de suma importância que não caia no esquecimento, né? Tem um movimento, tem até um slogan que é por uma sociedade sem manicômios, né? A luta antimanicomial é de suma importância para a reintegração dessas pessoas. São indivíduos que, ao longo das décadas no nosso país, foram considerados, como eu disse anteriormente, verdadeiros estorvos sociais, verdadeiras atrocidades foram cometidas, né? Como a gente citou o Hospital Colônia, né, em Minas Gerais, cerca de 60 mil pessoas morreram nesse hospital, né? O estudo da jornalista Arbex, o pesquisador, historiador Alistair Dias também tece estudo bastante substancial em relação a isso. Fica o recado, eu queria fechar aqui de uma forma até poética, né? Eu gosto muito de um trecho de uma poesia do Bertolt Brecht e eu acho que esse trecho vai ao encontro da luta antimanicomial, né? Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Bem, a gente fica por aqui. No programa de hoje discutimos a reforma psiquiátrica no Brasil, as melhorias com o novo modelo de atendimento e em que podemos ainda melhorar. Estiveram conosco Karine Porto, gestora de saúde mental, e Marcelo Mazot, professor de Direito e pesquisador em medidas de segurança. Obrigado pela presença dos senhores mais uma vez e obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.